A Nova Zelândia é um dos países mais bonitos do mundo. Suas montanhas parecem falsas, seus lagos parecem editados e suas paisagens são tão perfeitas que o lugar inteiro parece um cenário de filme. Mas mesmo assim, algo estranho está acontecendo. As pessoas estão deixando o país. Não turistas, mas neozelandeses de verdade. Pessoas que nasceram aqui e deveriam estar vivendo neste país dos sonhos. Elas estão fazendo as malas e indo para a Austrália em números que seriam chocantes para qualquer país rico, estável e de primeiro mundo. Em apenas 12 meses, quase 73 mil neozelandeses fizeram as malas e foram embora. Não aposentados, não turistas, jovens em idade ativa. A idade mediana de quem deixou o país, 29 anos. Então, a pergunta é simples. Como um país que parece um paraíso se tornou um lugar que seus próprios moradores querem abandonar? E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Para responder isso, é preciso entender algo que a maioria das pessoas ignora: a geografia da Nova Zelândia. O país fica no Pacífico Sul, a milhares de quilômetros dos grandes centros populacionais do planeta. Se você mora na Europa, no Oriente Médio ou nas Américas, a Nova Zelândia é tão distante que nem parece um lugar real. Essa distância faz o lugar parecer especial, tranquilo, silencioso, protegido do caos do mundo. Mas é também seu maior problema estrutural, porque construir uma grande economia moderna em um território tão isolado é extremamente difícil. A população é de aproximadamente 5,3 milhões de pessoas, praticamente o mesmo que a cidade de Sydney, ou seja, um país inteiro com a população de uma única cidade australiana. Isso importa muito porque as economias modernas dependem de escala. Uma população maior significa mais força de trabalho, mercados consumidores maiores, mais indústrias especializadas e mais oportunidades de crescimento. Além disso, a Nova Zelândia está muito distante das grandes cadeias globais de abastecimento. A maior parte do comércio mundial passa pelas rotas marítimas do hemisfério norte. Ásia, Europa e América do Norte dominam a produção e o consumo globais. Muitas indústrias que poderiam existir aqui simplesmente não existem, porque é mais barato e mais eficiente operá-las em outro lugar. A economia neozelandesa está apoiada em dois grandes pilares: agropecuária e imóveis. Um setor é muito produtivo, mas não gera muitos empregos. O outro gera muita movimentação financeira, mas cria uma armadilha perigosa para quem está tentando entrar no mercado. A agropecuária é um ponto forte real e histórico. O país tem terra fértil, clima excelente e uma vantagem competitiva importante que muitos ignoram. Fica no hemisfério sul, o que permite produzir alimentos justamente na entre-safra dos países do hemisfério norte. Quando a Europa está no inverno, a Nova Zelândia colhe. Quando a América do Norte não pode produzir, a Nova Zelândia pode. Isso garante exportações sólidas de laticínios, carnes, frutas e produtos agrícolas de alto valor para mercados asiáticos, que são geograficamente próximos e têm crescente poder de compra. Mas há um porém importante. A maioria dos jovens qualificados não quer construir carreira na agricultura. E mesmo que quisessem, a agropecuária moderna na Nova Zelândia é altamente mecanizada. E foi ela que deixou o país rico. Em 1840, quando a Nova Zelândia se tornou colônia britânica, seu PIB per capita era apenas 25% do dos Estados Unidos e 29% do da Austrália. O país era pobre e periférico. Mas tudo mudou com a exportação de lã, carne e laticínios para a Grã-Bretanha. Em 1900, apenas 60 anos depois, o PIB per capita neozelandês já superava o dos Estados Unidos em 5% e o da Austrália em 7%, conferindo ao país um dos mais altos padrões de vida do mundo inteiro. O mercado imobiliário é o segundo pilar e é onde as coisas realmente complicam. Na Nova Zelândia, a casa não é apenas o lugar onde as pessoas moram. A casa é a economia. Comprar, vender, construir, alugar, financiar e administrar imóveis. Uma parte enorme da atividade econômica do país gira em torno desse setor. Por isso, apesar de ter terra em abundância e espaço de sobra, a Nova Zelândia tem um dos mercados imobiliários mais inacessíveis do mundo. Construir é caríssimo. Materiais são importados e custam caro.
Desde o crash da bolsa em 1987, o mercado imobiliário neozelandês explodiu. Os preços dos imóveis aumentaram 10 vezes. Os salários no mesmo período cresceram apenas 3,6 vezes. Isso significa que a casa própria, que antes era acessível para as classe média, foi se tornando progressivamente inalcançável para as gerações mais jovens. O lar virou investimento, e o investimento ficou fora do alcance de quem mais precisava. Mas se Sydney e Melbourne também são caríssimas, por que os neozelandeses escolhem ir para a Austrália? A resposta não está nos imóveis, está na oportunidade, e na ausência dela na Nova Zelândia. Economias pequenas têm uma realidade cruel e pouco discutida. Não há empregos de alto nível em quantidade suficiente para absorver todos os talentos disponíveis. Se você quer trabalhar em uma área especializada, o número de empresas que podem te contratar é extremamente limitado. A Nova Zelândia é um país lindo para se viver, mas não é um país poderoso para se construir uma carreira de longo alcance. E a Austrália está logo ali, mesma língua, mesmo estilo de vida, mesma cultura esportiva, mesma sensibilidade, mas com mais empresas, mais indústrias, mais capital, mais universidades e mais dinheiro circulando em todos os setores. E o que torna tudo ainda mais fácil é a relação jurídica especial entre os dois países. Neozelandeses podem viver e trabalhar na Austrália com pouquíssimas restrições. Os que partem não são aposentados nem desempregados em busca de recomeço. São jovens profissionais de 20 a 30 anos, recém-formados, altamente produtivos e cheios de energia criativa. Exatamente as pessoas que deveriam estar construindo o futuro econômico e social do país. São os futuros médicos, engenheiros, empreendedores, gestores, contribuintes fiscais e mentores da próxima geração. Quando eles vão embora, a Nova Zelândia não perde apenas população. Ela perde seu impulso, sua renovação e sua capacidade de se reinventar. Com a desregulamentação bancária, o crédito imobiliário explodiu. Em 1980, os empréstimos habitacionais representavam apenas 13,6% do total concedido pelos bancos do país. 4 décadas depois, em 2020, esse número havia saltado para impressionantes 61% de todo o crédito bancário. Mais dinheiro disponível, mesmo estoque de imóveis. O resultado foi inevitável. Os preços subiram sem parar, e quem não tinha imóvel ficou cada vez mais para trás. Para preencher a lacuna, o governo aumenta a imigração, o que faz sentido no curto prazo. Mas isso criou um novo problema estrutural. Muitos imigrantes qualificados também acabam indo para a Austrália. Uma vez estabelecidos na Nova Zelândia, com residência, experiência local e rede de contatos, o caminho para a Austrália fica ainda mais acessível. O país se torna uma pedra de passagem, um trampolim. O ciclo é implacável. Perde seus profissionais qualificados para a Austrália. Importa imigrantes para preencher as vagas. Esses imigrantes ganham estabilidade e experiência e depois também cruzam o mar de Tasmânia. A Nova Zelândia trabalha duro para atrair e formar pessoas, e a Austrália colhe os frutos sem esforço. No pico da crise migratória, nos 12 meses até outubro de 2023, a Nova Zelândia registrou um saldo líquido de quase 136 mil imigrantes, o que fez a população crescer 2,7% em um único ano. Mas há uma reviravolta nesse dado. Esse crescimento aconteceu apesar da saída em massa de neozelandeses natos. Na prática, a Nova Zelândia está perdendo seus próprios filhos e substituindo-os por pessoas vindas de fora. O país não está crescendo organicamente, está sendo reabastecido. E mesmo esses novos residentes, uma vez estabelecidos, frequentemente utilizam a Nova Zelândia como trampolim para a Austrália. O resultado é uma nação cuja população só se sustenta graças à imigração contínua, enquanto a base local de talento segue se esvaziando silenciosamente. A solução parece óbvia no papel: aumentar salários, reduzir o custo dos imóveis, diversificar a economia, criar mais indústrias de alto valor, mas na prática é extremamente difícil de executar. A Nova Zelândia não pode, por decreto, se tornar uma economia maior, não pode mudar sua localização geográfica, não pode criar um mercado interno robusto do dia para hoje e não pode simplesmente competir com a Austrália em escala ou em salários nos setores mais valorizados. A Austrália exporta minério de ferro, carvão e gás em escala global. Tem mercados de capitais profundos, moeda forte e enorme volume de investimento estrangeiro. Há estruturalmente muito mais dinheiro circulando no sistema australiano, o que gera mais empregos, salários mais altos e mais oportunidades em todos os níveis.
A Nova Zelândia simplesmente não tem como replicar essa estrutura e está presa numa armadilha circular. Se aumenta os salários para reter talentos, os custos gerais sobem. Se os custos sobem, os imóveis ficam ainda mais caros. Se os imóveis ficam mais caros, mais jovens decidem que não vale a pena ficar. O ciclo se alimenta. Os números já eram preocupantes e então pioraram. Em 2024, o trabalhador neozelandês produzia em média $55 por hora em paridade de poder de compra. Na Austrália, para onde a maioria dos kiwis emigra, esse número era de $81. Nos Estados Unidos, $116. A Nova Zelândia estava no mesmo patamar de países do leste europeu como Polônia e Letônia, com padrão de vida significativamente inferior. E em 2023, a produtividade do trabalho no país despencou 9,4% em um único ano. O problema é estrutural. A economia segue concentrada em setores de baixo valor agregado, leite, carne, madeira, sem que indústrias de alta tecnologia ou serviços financeiros tenham crescido para compensar. O país produz menos, paga menos e cada vez mais perde as pessoas que poderiam mudar esse quadro. A Nova Zelândia não está condenada e não está colapsando, mas enfrenta um problema lento, silencioso e cumulativo. Um país pode sobreviver perdendo pessoas ao longo do tempo, mas não pode prosperar quando perde sistematicamente sua geração mais ambiciosa, mais criativa e mais produtiva. O risco real, se o ciclo continuar sem resposta estrutural, é tornar-se um lugar onde os jovens não constroem nada, onde o mercado imobiliário vira o único jogo disponível e a economia se fecha num loop estéril. Um país que parece um sonho nos cartões postais, mas que funciona na prática apenas como um caro e bonito destino de aposentadoria.